Hoje nossa aula continua falando de funções inorgânicas, não é? Na última aula nós vimos os ácidos e as bases. E hoje a gente continua falando de óxidos e de sais. Para você se situar, não é? Lembra-se que para ter um ácido eu precisava de uma substância que apresenta o cátion H+. Para ter uma base eu precisava de uma substância que tivesse o ânion OH-. Então isso identificava ácido, identificava a base. Vamos começar a falar hoje de sais, né? E os sais não tem esse grupo que a gente chama de grupo funcional, algo que identifica a função. Então, num sal eu vou ter um cátion qualquer associado a um ânion qualquer. Vamos observar a tela e ver essa fórmula geral de um sal. Então, temos lá o cátion, um ânion, né? Então esse C representa um cátion qualquer, este A um ânion qualquer. E você se lembra do ritual para você montar essa fórmula com a regra prática. A carga do cátion desce para o índice do ânion, a carga do ânion para o índice do cátion. E temos exemplo aí de um sal. A maioria dos sais são compostos iônicos, portanto sólidos a temperatura ambiente. Quando colocados na água, você lembra que um composto iônico em água dissocia. Lembra também que dissociar é separa os íons. Então libera, no caso aí, o Na+ e o Cl-. Bom, como é que a gente vai dar um nome para esses sais, não é? A nomenclatura, primeiro se dá o nome do ânion, depois o nome do cátion. Se você observar a tela, para ficar mais claro, então nós temos, na hora de dar o nome de um sal, na fórmula veio primeiro o cátion, depois o ânion. Na hora de dar o nome, primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion. Então vamos perceber agora uma tabela com os principais sais e a sua aplicação. Então olhando no quadro, nós temos o NaCl, que é o cloreto de sódio. Então Na é o cátion, sódio, Cl é o ânion cloreto. Então na hora de dar o nome, primeiro o ânion, depois o cátion. Cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha. Lembra que antigamente era usado como conservante, você salgava a carne para conservá-la, não é? E também é usado numa solução com água, como soro fisiológico, para limpar lentes de contato. Carbonato de cálcio, que é o próximo, CaCO3, né? Então o cálcio é o cátion, CO3 é o ânion carbonato, então carbonato de cálcio. É conhecido como calcário, você pode acrescentá-lo ao solo para diminuir a acidez do solo. Esse carbonato de cálcio é o que entra na constituição de estalagmites, estalactites em cavernas, nas conchas, não é? NaHCO3 é o bicarbonato de sódio. Então Na, o cátion, e HCO3 é o ânion bicarbonato. Esse sal, bastante conhecido aí, não é? Você coloca no extintor de incêndio, ele também está presente no aquele fermento, não é? Para você colocar no seu bolo e o bolo crescer, maravilhoso. O próximo, CaSO4, que é o sulfato de cálcio. CaSO4, ele biidratado, você vê na tela, não é? É o gesso. Então, para você, hoje em dia se faz parede de gesso, divisória de gesso, quando você quebra o seu braço, não é? Moldes, estátuas. E por fim, o NaNO3, que é o nitrato de sódio, conhecido como salitre do Chile, né? O Chile tem uma grande jazidas desse sal, exporta, ele entra na fabricação de fertilizantes, de adubos. Bom, então nós demos uma pincelada aí no que são os sais. Então, compostos, onde eu tenho um cátion qualquer, um ânion qualquer. E você viu alguns dos principais sais e a sua aplicação. Nossa próxima função eram os óxidos. E esses óxidos são compostos binários. Bom, binários, dois elementos. Onde o oxigênio vai estar presente e tem que ser o elemento mais eletronegativo. Então, se você observar a tela, nós vamos ver o seguinte. Então, óxidos, binário, ó, dois elementos. Então, um elemento qualquer ligado ao oxigênio. Como eu disse na definição, o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Então, esse elemento E, ele pode ser qualquer um, menos o flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, esse elemento E, ele pode ser um metal, vai formar óxidos iônicos, normalmente sólidos. Quando esse elemento E é um não metal, vai formar compostos covalentes, normalmente gasosos. Bom, então nós vimos aí, nós vamos ver agora os principais óxidos. E eles são bastante importantes, né? O oxigênio é um elemento muito abundante e muito reativo. Então você vê que a gente tem óxido de quase tudo, de metais, de não metais, então uma variedade muito grande. Então esses óxidos de metais que são sólidos, normalmente a gente encontra eles no solo, como alguns minérios, hematita, bauxita, não é? E esses óxidos gasosos feitos de não metal estão no ar, gás carbônico, óxido de enxofre. Então vamos dar uma olhadinha no quadro, nas principais óxidos importantes que você deve conhecer. Então como você observa, estão aí os óxidos de metais. Então CaO, óxido de cálcio. Então primeiro o ânion, que é óxido, depois o nome do cátion, que é o cálcio.
Óxido de cálcio, conhecido como cal viva ou cal virgem. Fe2O3. Então lembra da regrinha para montar a fórmula, né? Cátion de 1, a carga do cátion vai para o índice do ânion, a carga do ânion no índice do cátion. Então esse ferro que está aí é o ferro 3. Nós temos dois tipos de ferro, o ferro 2 e o 3. Então na hora de dar um nome para esse aí, óxido de ferro 3, indicando o tipo de ferro que eu usei em algarismos romanos. Esse óxido de ferro 3 é o principal constituinte da hematita, que é o minério de ferro. A L2O3, óxido de alumínio, é um dos principais constituintes da bauxita, né? Óxido, minério de alumínio. Na sequência, você vê aí na tela os óxidos de não metais. Então, esses óxidos são gasosos, né? Estão presentes no ar. Quando você queima qualquer combustível de origem fóssil, como gasolina, carvão, eles têm carbono e têm como impureza o enxofre. Então, na hora da combustão, há a liberação desses gases no escapamento do seu carro. Esses gases, daqui a pouco nós vamos ver a reação que eles sofrem com a água, formando a chuva ácida. Então, o SO3, trióxido de enxofre. Então, usualmente, quando se tem não metais, para se dar o nome, usam esses prefixos, não é? Então, esse tri indica lá o índice 3. Então, trióxido de enxofre, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, que é tóxico, e o dióxido de carbono, que é liberado na nossa respiração, não é? Então, nós vimos os principais óxidos. Nós vamos ter uma próxima aula em que nós vamos fazer as reações que envolvam ácidos, bases e sais. Agora, na sequência dos óxidos, nós vamos já classificar esses óxidos e ver o tipo de reação que eles fazem. Então, os óxidos, nós estamos estudando eles à parte. Então, ácidos, bases e sais, nós vamos estudar reações deles daqui a pouquinho. Então, nós vamos continuar falando de óxidos, classificando e vendo o tipo de reação que eles fazem. Então, vamos olhar para o quadro. Então, óxidos ácidos, né? Quem eu considero um óxido ácido? Se você olhar os exemplos, eu tenho o dióxido de carbono, né, o gás carbônico, e o trióxido de enxofre. São óxidos de não metais. Então, normalmente, óxidos ácidos são óxidos de não metal. Ao reagirem com a água, vão formar ácido, por isso são chamados de óxidos ácidos. Então, lembre que nós comentamos que esses gases são liberados do escapamento do seu carro. Com a água da chuva, dão origem a uma solução diluída de ácido, que é o que a gente chama de chuva ácida. Na sequência, você vê também que esses óxidos ácidos, eles podem reagir com uma base, já que eles têm caráter ácido. E você se lembra da última aula, ácido mais base dava sal e água. Então aí é um óxido ácido com uma base, vai dar também sal e água. Isso acontece se você, quando pinta a parede com cal, por exemplo, que é o hidróxido de cálcio, com o gás carbônico do ar, às vezes formam umas placas que vão descascando, né? Que são de carbonato de cálcio. Então, uma reação também bem importante. CO2 com CaOH2, formando carbonato de cálcio e água. Nós vamos também agora observar as reações de óxidos básicos. Então, acabamos de ver óxidos ácidos, agora os óxidos básicos. Então, se é um óxido básico, reage com a água e vai dar uma base. Se os óxidos ácidos eram de não metais, os óxidos básicos são feitos com metais, que nem o óxido de cálcio. Então, reagem com a água e formam uma base. Na sequência, se eles têm caráter básico, eles vão reagir com ácido, formando sal mais água. Então, está aí o CaO mais o HCl, formando sal, cloreto de cálcio e água. Bom, então, nós vimos definição de que é um sal, um pouquinho de óxidos, as reações que esses óxidos fazem. Agora nós vamos para os exercícios. Então, compare cloreto de potássio e cloreto de hidrogênio, que a gente pode chamar também de ácido clorídrico, né? Então, nós vamos comparar essas duas substâncias quanto ao tipo de ligação, quanto à dissolução deles em água e a função inorgânica que eles pertencem. Então, vamos resolver. O cloreto de potássio é o KCl, composto iônico. Por quê? Você se lembra que o potássio, metal alcalino, está na família 1A. Nos vestibulares, às vezes, eles te dão a tabela periódica no começo do exercício. Então, K, metal alcalino, cloro, um halogênio, um metal ligado a um não metal, a ligação iônica. Então, um composto iônico. Já embaixo nós temos o HCl, o hidrogênio ligado a um não metal, portanto, a ligação covalente. A letrinha B pedia para nós discutirmos aí quanto à dissolução em água, não é?